Bom dia. Deixa eu ver. Tá gravando. Bom dia, pessoal, tudo bem? Vou começar a apresentar a revisão de física para química, né? E aí, como a revisão é um pouco mais extensa, eu peço para vocês prestarem atenção no vídeo. Tem alguns conteúdos que eu vou cobrar, alguns que não vão ser cobrados, né? O que não vai ser cobrado na prova, que eu acabei tirando. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Como toda a questão de movimento dos projéteis, movimento em duas dimensões do ponto de vista vetorial, vocês conseguem entender bem, observando os conceitos de cinemática relacionados ao MRU e ao MRUV? Então, eu não tombei. Então, eu tirei da prova movimento dos projéteis e movimento em duas dimensões. Bom, além disso, né, além de tirar essa parte da prova de movimento dos projéteis e movimento em duas dimensões, eu acabei tirando também a questão, na verdade, tirando não, eu finalizei, deixei para o próximo bimestre, a questão das forças conservativas do ponto de vista de gradiente. Então, forças conservativas, vocês podem, e até a dissipação de energia, né? Então, para a turma 31, eu cheguei a aplicar esses conteúdos, mas eu vou deixar para o segundo bimestre mesmo, e aí vocês podem parar o estudo, finaliza o estudo, então, em conservação da energia mecânica, tá? Eu acho que é isso que é o que a gente tem que priorizar nesse primeiro semestre. Então, aqui nós vamos finalizar o nosso estudo. Então, finaliza aqui, beleza? E aí eu queria começar a discutir com vocês um pouco sobre aqueles conceitos iniciais de cinemática, né? Quando você trabalha com cinemática, você tem basicamente dois movimentos. Você tem o MRU e o MRUV. Bom, o MRU é quem? É o movimento retilíneo uniforme. E o MRUV vai ser chamado de movimento retilíneo uniformemente variado. Bom, qual que é a diferença entre os dois movimentos? No segundo, eu tenho aceleração, ela é diferente de zero, e no primeiro, a aceleração é igual a zero. Então, quando eu estou falando de cinemática, eu quero encontrar três grandezas físicas que elas estão correlacionadas, né, que elas estão envolvendo os casos de movimento. Ou seja, quem são as grandezas físicas cinemáticas? Vai ser a posição da partícula, que depende do tempo. Vai ser a posição da partícula, que depende do tempo. Vai ser a velocidade da partícula, que depende do tempo também. E vai ser a aceleração, que também depende do tempo. Bom, só que daí, quando você vai trabalhar com o MRU e o MRV, você tem que observar que tem duas equações, tem algumas equações características. No MRU, você só tem a equação do movimento. Então, você vai ter a equação horária do movimento. Bom, qual que é a característica da equação horária do movimento? Ela vai ser uma equação unidimensional, né? Ela vai depender, quando a gente está trabalhando, aliás, nessa prova só com caso unidimensional, e ela vai depender de quem? Ela vai depender da posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. Esse zero aqui, pessoal, é a posição inicial, certo?
E V é a velocidade. No caso do MRU, V é uma velocidade constante, mas a posição evolui com o tempo com uma velocidade constante. É como se eu saísse de casa com a 5 metros por segundo e continuasse meu trajeto em todo o caminho que eu vou fazer por 5 metros por segundo. A velocidade não vai variar. Boa. Voltando aqui, deixa eu lembrar para vocês. O conceito de velocidade média, deslocamento médio ou aceleração média também foi retirado, tá? Da prova. Então, só para vocês considerarem aqui todo esse conceito de aceleração e velocidade média saíram da prova também. Vai ficar só aceleração, posição e velocidade instantânea. Bom, aí, quando eu tenho o movimento no MRU, eu vou ter um gráfico característico da posição em relação ao tempo, que ele vai ser uma linha reta, que pode ter uma inclinação, aqui vai ser no eixo perpendicular, sempre vai ser a grandeza física cinemática, a posição, no eixo paralelo vai ser o tempo, certo? Então, como a inclinação da reta é negativa, a velocidade é negativa. Quando a inclinação da reta é positiva, a velocidade, então, ela vai ser o quê? Ela vai ser positiva, vai ser maior do que zero, certo? Então, por exemplo, se eu tenho aqui uma equação que vai me dizer que S0 vai ser igual a 3 mais 9,6 vezes o tempo. O que eu deduzo olhando para a equação do movimento? Que a posição inicial, que é a posição que a partícula inicia o movimento em t igual a zero, essa posição inicial da partícula em t igual a zero são os 3 metros, que está aqui, e essa aqui é a velocidade, porque é o termo que está multiplicando o tempo. Então, a velocidade desse movimento constante, uniforme, né, é igual a 9,6 metros por segundo. Bom, daí, pessoal, então eu consigo encontrar aqui por meio da equação horária do movimento, eu consigo descrever o comportamento no MRU. No MRV, eu tenho que tomar um pouco de cuidado. Porque daí eu vou ter duas equações horárias, uma para posição e outra para velocidade. Então, quando eu vou trabalhar aqui com o MRV, o que eu vou fazer? Revisão. Deixa eu inserir a caneta aqui. Então, no caso do MRV, eu vou trabalhar com a seguinte relação. A equação horária do movimento vai ser equivalente a quem? Vai ser igual a S de t, que é igual a S0, mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. E a equação da velocidade vai ser quem? A velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Esse movimento de cima, ele é descrito por uma parábola, que ela pode ter concavidade voltada para baixo, no gráfico de S por T, e ela pode ter concavidade voltada para cima, no gráfico de S por T. Ou pode ser uma meia parábola, né? Mas que tenha essa tendência. Aqui, pessoal, o S0 continua sendo a posição inicial, V0 é a velocidade inicial, e a aceleração aqui, a aceleração que ela, no MRUV, no movimento retilíneo uniformemente variado, essa aceleração é constante, certo? Bom, o gráfico de S por T é uma parábola. O gráfico de V por T vai ser uma reta que pode ter inclinação negativa quando a aceleração é menor do que zero
pode ter uma aceleração positiva quando a aceleração é maior do que... uma inclinação positiva quando a aceleração é maior do que zero. Mas daí, novamente, imagina que você tem o seguinte contexto. Então, imagina aqui que você está definindo uma equação característica do MRV, e você tem aqui que S de t, né? A posição em função do tempo, vai ser igual a 3 mais 9,6 tempo vezes 3,2. Por exemplo, menos 1,6, 3,2 sobre 2. Ou melhor, vamos escrever o seguinte, vamos escrever só 2 aqui. Menos 2t ao quadrado. E aí, o que você vai definir aqui? Que S0, pessoal, é igual a 3, é a posição inicial, é o termo que não multiplica o tempo. Velocidade vai ser 9,6 metros por segundo. Tentem sempre padronizar para o sistema internacional, certo? O sistema internacional diz o quê? Que posição você tem que ler em metros, que velocidade você lê em metros por segundo, e a aceleração você lê em metros por segundo ao quadrado. Sempre padronize as questões para o sistema internacional na hora de resolver, porque é o jeito que dá certo, de você garantir seu valor, certo? E aqui a aceleração sobre 2 é menos 2. Logo, o que eu vou ter aqui? Que a aceleração é o dobro desse menos 2. Então, vai ser menos 4 metros por segundo. A aceleração sempre é o dobro desse termo que multiplica o tempo ao quadrado. Bom, daí, o que mais eu posso observar? Sempre que como eu tenho essa relação aqui, eu encontro, então, a posição em qualquer instante de tempo, desde que eu substitua o tempo pelo instante específico, né? Mas como eu consegui retirar os parâmetros aqui da equação, as grandezas físicas, se eu for escrever a equação da velocidade, isso aqui é a velocidade inicial do MRV. Então, o que vai acontecer? Quando eu escrevo a velocidade, a equação horária da velocidade, eu vou ter o quê? Eu vou ter, então, que a velocidade depende do tempo, ela vai ser igual a V0 mais aceleração vezes o tempo. Logo, eu já defini quem é V0. V0 vai ser o 9,6. E a aceleração ela é negativa, menos 4, como foi definido aqui na questão, no exemplo anterior, do slide anterior, vezes o tempo. Então, eu tenho a equação horária da aceleração, porque eu conheço a velocidade, eu conheço a aceleração, e eu conheço a velocidade inicial, certo? Pessoal, algumas condições são importantes aqui. Quando eu quero saber qual que é o tempo que a partícula está em repouso, tá? O que significa uma partícula estar em repouso? Significa que a velocidade dela é nula. Então, o que vai acontecer aqui? Para a partícula ficar em repouso, eu vou ter... Deixa eu mudar aqui. Então, partícula em repouso significa que a velocidade é igual a zero. É essa condição que a partícula vai estar em repouso. Para eu encontrar o tempo, quero saber o tempo que isso vai acontecer. Eu pego a equação da velocidade, 9,6 menos 4, e daí, o que eu faço? 9,6 menos 4t é igual a zero. Logo, 9,6 vai ser igual a 4t e t vai ser igual a 9,6 sobre 4. Faço essa conta. Nesse caso aqui vai ser igual a
2,4 segundos. E aí eu substituo, né? Eu encontrei, então, o tempo que a partícula estará de repouso, estará em repouso. Daí, o que acontece? Já que eu encontrei o tempo que a partícula está em repouso, eu vou lá na equação do movimento e eu substituo esse tempo aqui, de 2,4 segundos, que foi nesse caso, para descobrir em qual posição que a partícula vai estar em repouso. Então, eu substituo S, 2,4 segundos na equação de S, substituo aqui no lugar do tempo esses 2,4, faço os cálculos e encontro o tempo, encontro a posição que vai acontecer o repouso. O resultado vai ser a posição na qual a partícula se encontrará em repouso, certo? Bom, daí tenho isso bem definido, descobri o tempo do repouso, e aí eu tenho que achar agora, pode ser que vocês precisem encontrar agora uma outra situação limite. Qual que é essa situação limite? A situação limite vai ser o extremo, né? Então, extremo aqui é quando a partícula está na posição de máximo ou mínimo. Geralmente, o programa vai te dizer se a partícula está na posição de máximo ou mínimo. Então, o que é uma posição de máximo ou mínimo? Essa posição de máximo ou mínimo é quando a velocidade da partícula é zero também. Quando a velocidade da partícula é zero, pessoal, ela está nessa posição de máximo ou mínimo. Você achou o tempo do repouso, certo? Agora, se você quer saber qual que vai ser, quando que a partícula vai estar passando pela origem, ou seja, aí é uma pergunta diferente, né? Então, eu quero saber quando que a partícula vai passar pela origem do movimento. Então, na origem, eu tenho que S de t é igual a zero. Então, eu pego a equação de segundo grau, S de t, que é igual a 3 mais 9,6t mais menos 2t ao quadrado, e igual a zero. Aí, como que eu resolvo isso? Por Bhaskara. É o melhor jeito de resolver uma equação de segundo grau. O que você tem que lembrar? Que na equação de Bhaskara, o que ela vai dizer? Vamos deixar aqui em termos de tempo, né? Ela vai dizer que A vezes o tempo ao quadrado, A é um coeficiente, mais B vezes o tempo, B é o coeficiente, mais C é igual a zero. Daí, se compara essa equação com essa equação, o que vai acontecer? Bom, você vai ter aqui o seguinte, que A vai ser igual a menos 2, que é o termo que multiplica tempo ao quadrado, B vai ser igual a 9,6 e C vai ser igual a 3. Achou? Conseguiu definir bem essas relações? Perfeito. Aí você agora tira a raiz das equações. Lembra que o seu resultado aqui, a sua incógnita é o tempo, certo? Então, o seu tempo fisicamente precisa ser positivo. Você tem que trabalhar de uma maneira que o seu tempo seja positivo. Então, o resultado válido da raiz é o tempo positivo. Aí você vai definir aqui quem que é esse tempo, usando a equação de segundo grau. Substitui os coeficientes, no caso de B vai ser menos 9,6, mais ou menos 9,6 ao quadrado, menos 4, vezes a aceleração, que é menos 2, vezes C, que é 3, dividido por 2A. Então, 2A é quem? 2 vezes menos 2, certo? Mantém aqui o sinal de menos no denominador, e aí você vai ter uma raiz e a outra raiz. A raiz que for positiva, vamos supor que T1 é positivo, é o resultado que você vai
encontrar, que você vai agarrar, para que a partícula esteja passando na origem, certo? Então, tem diferença. A partícula passar pela origem, S de t é igual a zero. Alcance máximo, alcance mínimo, velocidade que é zero, porque velocidade é derivada de posição. E repouso, velocidade zero. São essas as condições. Aí, voltando aqui para o assunto das derivações, se você tem, por exemplo, S de t, né? Vamos supor que você tenha aqui a equação de S. Aí, o que eu tenho? Eu tenho a equação de S, que vai ser o S0 mais V0t, mais aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Nesse caso aqui, o que vai acontecer? Pega a equação que você tinha lá atrás, que eu estava trabalhando no exemplo dos outros slides. Vamos supor que eu não conhecia a velocidade, eu quero obter ela por meio da equação de S. A velocidade, pessoal, é a derivada da equação da posição em relação ao tempo. Então, o que você tem que fazer? Derivar termo a termo aqui. Você vai pegar 3 mais 9,6 menos 2t ao quadrado. Aplica a derivada termo a termo. O que é aplicar a derivada termo a termo? E aí, o que você vai fazer? Aqui a derivada da constante é zero, aqui vai ser 9,6, aqui tombo 2, menos 4, 2 vezes 2, né? 4, t. Então, você aplicou a derivada. E a aceleração, gente, é a derivada da velocidade em relação ao tempo. A aceleração também é a derivada segunda da posição em relação ao tempo, né? Derivada de segunda ordem. Só que se você tiver a equação de S, você tem que derivar duas vezes. É isso que está te falando em relação ao tempo. Se você tiver a equação de V, você já derivou uma vez S, então deriva agora V, certo? E em termos de integral, que é quando tu faz o caminho inverso, você tem que lembrar que a velocidade, né, é a integral da aceleração em relação ao tempo. E a posição é o contrário de derivada. Então, vai ser a integral de velocidade em relação ao tempo. Bom, daí, gente, como você está falando do MRU e MRV, você sempre vai integrar no máximo um termo que depende do tempo, para ficar t ao quadrado sobre 2. Então, você não vai ter nenhuma integral muito difícil para se fazer aqui, em relação ao tempo, quando você trabalha com MRU. Bom, daí o que vai acontecer? Vou terminar aqui, então, vou falar um pouquinho da queda livre para a gente, né? E o que acontece na queda livre dos corpos? Quando eu trabalho com a situação da queda livre, eu estou trabalhando com um movimento, se eu for considerar no eixo Y, vai ser unidimensional no eixo vertical, que é o eixo Y, e aí eu estou falando que o meu corpo ele vai tender a cair. Então, o que acontece? A equação horária do movimento para a queda livre vai ser igual a quem? Ela vai ser equivalente a S de t, ou melhor, vamos chamar de Y de t, porque aqui eu tenho que considerar o próprio Y, que vai ser igual ao Y inicial, mais a velocidade inicial vezes o tempo, menos g sobre 2, t ao quadrado. O que mudou? Y0 continua sendo a posição inicial, né? E Y, digamos que é a altura da queda. V0 continua sendo a velocidade inicial do lançamento, do movimento.
Só que daí, o que que vai acontecer? Essa aceleração aqui, ela foi trocada por menos a aceleração da gravidade. E só para vocês lembrarem, a aceleração da gravidade é o equivalente a 9,81 metros por segundo ao quadrado. É com ela que nós trabalhamos aqui na Terra, certo? Bom, trabalhamos com a aceleração da gravidade na Terra, ok. Então, você vai usar esse valor e aqui no lugar da aceleração, você troca pela gravidade. Toda vez que você tiver o problema que está falando de um objeto que é lançado verticalmente para cima ou lançado verticalmente para baixo, você vai trabalhar com essa equação horária do movimento da queda livre. A equação da velocidade para queda livre também é a equação horária do movimento, como a aceleração da gravidade é uma aceleração, então é descrito pelo movimento do mRV, certo? Daí, o que vai acontecer? A velocidade que nós vamos trabalhar vai ser igual a quem? A equação para queda livre. A equação da velocidade vai ser igual a quem? A V0 menos G vezes T. Eu troquei novamente a aceleração por menos a gravidade. O sinal negativo, pessoal, significa que no referencial da Terra, os corpos são lançados, né? Eles são atraídos para o centro da Terra. Essa atração é devida à força gravitacional. Mas só para justificar o sinal de menos. E daí, o que vai acontecer? Você vai ter um outro caso, que é um caso bem mais simples, que nós quase não trabalhamos em sala de aula, mas aquele é tão... Eu não sei se vocês se recordam tanto dele, mas ele é tão batido no ensino médio que eu acabei não passando muito em sala de aula, né? Que é da equação de Torricelli. Então, o que a equação de Torricelli fala? Que toda vez que você, por exemplo, souber qual é a velocidade final do seu movimento, ela vai ser igual à velocidade inicial do movimento mais duas vezes a aceleração vezes o deslocamento. Então, quando eu não conheço o tempo, não tenho como encontrar o tempo do movimento, em vez de usar aquelas equações de cinemática, né, que eu passei para vocês, horária, de MRU, de MRV, se eu conheço apenas a velocidade desse movimento final, a velocidade no ponto inicial e a aceleração, eu consigo descobrir o deslocamento ΔS da partícula, certo? Ou então, se eu não tenho tempo, mas eu tenho posição, aceleração e velocidade, eu consigo descobrir alguma dessas grandezas por meio da equação de Torricelli. É só isso a equação. Se alguém quiser dar uma revisada, pega lá o material do ensino médio mesmo, porque o assunto é bem batido no ensino médio, mas é só isso. Aí, pessoal, eu vou fazer aqui um exemplo para vocês que ele representa a queda livre dos corpos, certo? Só que aí vai envolver um pouco de combustão de foguetes. Aí, o que vai acontecer aqui? Bom, quando você está falando da combustão do foguete, o que você vai ter? Você vai ter aqui uma posição, você vai ter o foguete, que ele está falando no exemplo, esse foguete ele é lançado inicialmente verticalmente para cima. O combustível do foguete vai gerar uma aceleração 1,5 vezes maior a aceleração da gravidade, é como se eu estivesse pegando 1,5 multiplicando por 9,81 metros por segundo ao quadrado, e esse período da combustão, tem a combustão e aí começa a queimar o combustível, é igual a 30 segundos. Aí ele quer saber qual que vai ser a altura máxima que o foguete consegue atingir e depois com que velocidade ele vai voltar ao solo. Então imagina que o foguete sai aqui, ele tem a combustão dele por 30 segundos, e nesses 30 segundos ele vai alcançar uma altura Hzinho, certo? Só que daí o combustível começa a queimar. Pela terceira lei de Newton, o que acontece? Ele é impulsionado para cima. Lembra? O combustível queima,
Então, o foguete está aqui, o combustível vai expelir os gases para baixo, e aí a lei da ação e reação, que é a terceira lei de Newton, ela vai fazer com que os corpos sejam, que o foguete seja, então, lançado no sentido contrário da repulsão dos gases, ou seja, lançado para cima. Tá bom. Aí o foguete é lançado para cima e ele vai chegar até uma altura máxima, vamos chamar essa altura aqui máxima de H. E esse Hzinho vai ser a altura após os 30 segundos, né? E aí, quando ele chega na altura máxima, você tem que lembrar que a velocidade aqui no ponto máximo é zero. Isso é sempre válido. Vocês entenderam isso até pela questão da energia que eu falei essa semana e semana passada. Sempre que você, e falei nos projetos também, sempre que o corpo chegar numa altitude máxima, ele vai parar por um instante para depois voltar a cair. É o mecanismo que acontece, certo? Isso aqui é da natureza, gente. Bom, daí o que a gente vai fazer? Vamos então encontrar primeiro a velocidade da partícula quando ela está aqui nessa combustão, né? Quando ela está nessa reação, o Vzinho de H, que é quando o foguete ainda está em combustão, está começando a queimar o combustível. Aqui é um pouco mais tranquilo, pessoal, porque na altura Hzinho, você tem a aceleração que o combustível promoveu, que é 1,5 vezes... Opa, desculpa, você tem a aceleração que o combustível promoveu, não. Você vai ter a aceleração da gravidade, certo? Que é uma aceleração que você conhece, o G. E você vai ter aqui, só que aqui é menos G vezes menos G, porque está no sentido positivo. Então, vai ser mais G, né? Menos G é para baixo, quando você está subindo, vai ser menos G vezes menos, que dá mais G. E você tem o tempo que quando demorou a combustão. Então, desculpem, isso aqui não é aceleração, não, é velocidade. Então, a velocidade que eu vou ter nessa altura Hzinho, né? Vou chamar aqui de uma velocidade de Hzinho, vai ser igual a quem? A G vezes ΔT, que vai ser a aceleração da gravidade, vezes o tempo, que são 30 segundos. Cancela segundo com 1 segundos ao quadrado. E aí eu encontro essa velocidade aqui de Hzinho de 441,5 metros por segundo. Essa que vai ser a velocidade em 30 segundos, que é esse tempo aí que vai acontecer para começar a combustão. Uhum. Deixa eu só dar uma organizadinha aqui. Bom, daí, o que mais vai acontecer, pessoal? Quando eu trabalho com isso, o que eu vou ter? Para eu descobrir quem que é essa altura Hzinho da queima do foguete, lembra? Eu tenho tempo, ok. Só que eu tenho aceleração e eu tenho a velocidade na altura H. E eu quero descobrir quem? Quem que é Hzinho. Então, qual que é uma equação bem prática para trabalhar com isso? É a equação de Torricelli. Para que eu uso ela mesmo? Para descobrir a altura Hzinho, que é quando acaba a combustão e aí ele é expelido, né? O gás começa a queimar e ele é expelido para cima. Então, essa daqui vai ser igual a quem? A velocidade em Hzinho, quadrado, que vai ser igual a uma velocidade inicial. Não é bem verdade isso, mas nós vamos, nesse contexto, assumir que o foguete partiu com uma velocidade inicial igual a zero. Em alguns testes isso acontece, mas na vida real nunca, certo? Mas vamos assumir aqui, para conseguir encontrar a altura H, que no fundo depende dessa velocidade mesmo, mais 2 vezes a aceleração vezes o tempo.
Essa aceleração agora, pessoal, é a aceleração que o combustível provocou. Agora sim vai ser 1,5 vezes a gravidade. Só que o foguete está subindo, então a aceleração ainda é positiva, certo? Aí, desculpem, e aqui é vezes o deslocamento da altura, que é o h. Então, aqui você consegue encontrar h por meio da equação de Torricelli. Então, vai ser essa velocidade h que você encontrou, dividido por 2 vezes a aceleração. Só que a aceleração é 2,1,5g. Então, vai ser igual a velocidade h ao quadrado dividido por 3 vezes a gravidade. Gravidade é 9,81 em módulo, né? Lembra que você está subindo, então você tem que contar com ela para cima. Aí, pessoal, vocês façam os cálculos, mas eu creio que nesse cálculo vocês vão encontrar alguma coisa da ordem de 6,6 quilômetros. Coloquem, quando vocês estiverem fazendo as contas, se for nesse exercício, em qualquer outro, coloquem o valor exato, certo? É uma prova, vocês têm que ser avaliados, tem que ter o máximo de precisão. Aí, depois disso, o que vai acontecer? Você tem que encontrar a altura que o foguete vai ter na hora. Bom, você encontrou Hzinho. Beleza. Você vai encontrar esse Hzinho por meio da equação de Torricelli. E aí você tem que encontrar a altura máxima. Quando você tem que encontrar a altura máxima, como é que você vai trabalhar com ela? Você vai usar de novo a equação de Torricelli. Essa altura máxima é depois que o foguete entrou em combustão até o que ele consegue chegar no máximo, antes de retornar para a Terra, né? Ele é programado, então ele vai retornar até uma altura máxima aqui. E aí você usa a Torricelli de novo. Só que daí o que você tem que trabalhar quando você usa a Torricelli? De novo, a velocidade aqui e final, só que nesse caso da velocidade final ao quadrado é a velocidade em h, e essa daqui é zero, porque no topo a velocidade tem que ser zero, no extremo, no ponto de massa, vai ser igual a velocidade ao quadrado do ponto Hzinho, que você encontrou antes, que são os 441,45 metros por segundo, mais a aceleração, menos as 2 vezes a aceleração da gravidade, vezes a altura h menos a altura h. Quem que é essa altura h menos a altura h? É um ΔY. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar aqui essa altura h menos a altura h e você vai trabalhar com a seguinte relação. Pega ela e o que você vai observar? Que aqui no final você tem que essa velocidade é zero, então você não conta com ela. Vai ser igual a quem? A velocidade inicial, que é a velocidade em h, menos 2 vezes a gravidade vezes o hzão, menos com menos dá mais, né? Menos com menos aqui dá mais 2 vezes a gravidade vezes hzinho, só que hzinho você tem. Hzinho seu, você vai encontrar lá, vai ser mais ou menos 6.621,75 metros, creio eu. A velocidade de hzinho são os 441,45 metros. Deixa eu só confirmar aqui. Isso. 441,45 metros. Você tem que elevar ela ao quadrado, né? E aí você isola nessa equação o h. Então, o que vai acontecer? 2gh vai ser igual a velocidade ao quadrado, em ponto h, mais 2g vezes a altura, antes de começar de ter a impulsão do foguete. Então, essa altura h que você vai encontrar vai ser a velocidade ao quadrado
dividido por 2G, mais 2GHzinho, vezes dividido por 2G. Bom, tem que ser uma H, tem que ser maior do que Hzinho, né, pessoal? Porque ele continuou subindo. Então, façam as contas, tentem treinar essa questão em casa para vocês observarem bem. Aí depois, pessoal, quando você vai trabalhar aqui com o tempo de queda, que é o que a letra B pede, então o que vai acontecer? Ao trabalhar com o tempo de queda, você tem que pensar assim, nossa, o foguete chegou na altura máxima, tá? Chegou na altura máxima, que é a altura H. H é a altura máxima. Aí ele vai cair. Então, ele tem que pousar. Para ele pousar, ele tem que retornar até o chão. Daí, o que vai acontecer? Eu quero encontrar o tempo de queda. Para encontrar o tempo de queda, eu vou ter que usar a seguinte relação. Eu vou ter que usar a relação aqui, que o tempo de queda desse foguete vai depender da equação da velocidade final na queda, que vai ser igual à gravidade vezes o tempo de queda, né? Do foguete. Esse aqui é o tempo de queda. Bom, a gravidade, eu sei quem é. 9,81. Está caindo menos a gravidade. O tempo de queda é quem eu quero descobrir, mas aí eu tenho que descobrir a velocidade final na queda. Para descobrir essa velocidade, eu uso Torricelli de novo, porque agora o foguete vai cair em queda livre. Então, o que eu vou usar aqui? Vou ver que a velocidade final da queda, que é que eu quero descobrir, é a velocidade inicial na altura máxima, que essa daqui é ao quadrado, e essa daqui é zero, porque é a altura máxima, menos 2 vezes a gravidade, vezes a h. Acho essa velocidade final aqui, eu vou, como tem uma raiz quadrada de menos, eu trabalho só com módulo, né? Então, matematicamente, posso fazer mais para encontrar a raiz quadrada da velocidade. Então, a raiz quadrada da velocidade vai ser igual a quem? 2g vezes h. Acho ela, então eu acho que o tempo de queda vai ser a velocidade final da queda dividido por g. Aqui eu posso também excluir esse tempo, porque eu tenho que ficar com o tempo positivo, então eu tenho que interpretar bem como que eu vou fazer isso. Então, isso daqui vai ser igual a quem? 2gh dividido por g. Aí eu encontro o tempo de queda que o foguete levou. O exemplo ainda falava da questão da energia cinética, né? Mas aí eu vou fazer uma revisão depois, no segundo vídeo, e aí eu peço para vocês darem uma pensadinha sobre essa energia cinética que o programa solicitou, tá bom? Daí, gente, além disso, o que mais que eu vou ter? Bom, terminou a parte de cinemática propriamente. A parte que eu vou trabalhar com vocês, né, que eu trabalhei com vocês de movimento curvilíneo, que é o movimento circular, eu vou encaminhar aqui aqueles vídeos de novo, porque foi bem aquela aula que eu tive aqui para o Moarama, né? E aí eu deixei gravada para vocês reassistirem e vão assumir como uma revisão também, porque ficou bem explicado. Então, vocês assistam a aula do MCU. MCU é movimento circular uniforme. E assistam também a parte do movimento circular acelerado. É importante ter essa noção, ter essa diferença de que acontece, tá? Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar, mas tentem assistir primeiro para entender bem, porque eu acho que se prestar atenção dá para ter uma noção melhor, e tudo que a gente assiste 2, 3 vezes, depois, por experiência mesmo, acaba absorvendo bem. Aí, pessoal, o que eu quero que vocês foquem nessa questão do MCU? Tem que entender? Tem que entender tudo o que acontece. Só que daí, vocês têm que observar também que é muito importante vocês, como químicos, saberem do que acontece no modelo atômico de Bohr, né? Então, aqui vocês vão ter, vocês podem ter até 7 orbitais de energia, no máximo, na natureza.
Só que para cada partícula, quantas orbitais vocês podem ter? Vocês podem ter no máximo 7. E cada partícula tem seus orbitais diferentes, certo? Então, no caso do átomo de hidrogênio, que é o átomo mais estudado no modelo atômico, o que vai acontecer? Você vai ter no máximo 5 orbitais, e cada orbital, de acordo com o modelo de Bohr, equivale a um nível de energia. Pois bem, tenho 5 orbitais, tenho 5 níveis de energia, e eu quero descobrir o quê? Qual que é o raio de cada orbital? Lembra que o átomo, que o elétron no modelo orbital, ele se comporta exatamente de acordo com o movimento circular uniforme. Quero saber a velocidade de cada orbital, velocidade do elétron em cada orbital. Quero saber a velocidade angular, porque ele está girando em torno do núcleo, né? Se está girando em torno do núcleo, vai ter uma velocidade angular. E eu quero saber o momento linear, o momento angular, que é o momento de rotação. É a quantidade de movimento de rotação. Essa aqui é a definição de momento angular. Daí, o que eu vou pegar? Eu não vou pedir para vocês deduzirem as equações, aquelas foram feitas em aulas, mas para lembrar dos resultados. É importante que vocês saibam deduzir. Vocês têm que ter isso em mente até mesmo depois na vida acadêmica, na vida profissional, para conseguir encontrar os modelos matemáticos, deduzir as equações, publicar os artigos, conseguir definir alguma propriedade, né? Mas, enfim, na prova específica, isso vocês têm que saber para a vida. Na prova específica, eu não vou cobrar dedução. No exame, sim, mas na prova, não. Então, o que vai acontecer? O raio aqui, de Bohr, ele vai ser dado por quem? Ele vai ser dado pela constante K, que eu já vou... Deixa eu escrever, que daí eu já explico. Então, quais são as equações que você vai utilizar? Você vai usar a equação do raio, você vai usar a equação da velocidade, que vai ser raiz quadrada de 2e sobre a massa do elétron. Você vai usar que a velocidade é ômega vezes r, logo, a velocidade angular é v sobre r. Lembra que a velocidade linear se associa à velocidade angular por meio do raio. E você vai usar a equação do momento angular, que vai ser igual à massa do elétron vezes o raio vezes a velocidade em cada orbital. Daí, pessoal, cada orbital tem sua energia característica. Então, a energia para o átomo de hidrogênio, no primeiro orbital é menos 13,6 elétron-volts, no segundo orbital vai ser menos 13,6 dividido por 2 ao quadrado elétron-volts, no terceiro orbital vai ser menos 13,6 dividido por 3 ao quadrado elétron-volts até o quinto, certo? Essa daqui é uma dedução que você faz lá em Física 3, para saber dessa relação, mas por enquanto só confia nisso aqui, tá? Bom, então tá. Primeiro, energia eu tenho que trabalhar com o sistema internacional. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que transformar a energia de elétron-volts em joule. Aí, o que eu vou trabalhar aqui? Cada 1 elétron-volts, ele equivale a 1,602, 8 vezes 10 a menos 19 joules. Mesmo que eu não der isso na prova, pessoal, consulta naquela aula 1.2, que é a aula de movimento circular, tá? Ou lembra aqui do slide, anotem, tentem lembrar na hora da prova. Então, aqui eu tenho a minha energia em elétron-volts, eu sempre tenho que converter, porque no sistema internacional, a energia precisa ser lida em joule, que é representado aqui pela letra J de unidade de medida. Esse K que eu tinha aqui na equação do raio é 9 vezes 10 a nona Newton metro ao quadrado por Coulomb ao quadrado.
Esse K aqui é a constante de Coulomb, constante elétrica de Coulomb. Vocês vão trabalhar com ele bastante em Física 3, mas o importante é conseguir lembrar desse valor no vácuo, né? Só para deixar claro. Que mais vocês têm? Z é o número atômico. O número atômico do átomo de hidrogênio é 1. Número atômico de H. A massa do elétron é 9,11 vezes 10 a menos 31 quilogramas. E a carga do elétron, Q, vou chamar aqui Q de E, que é igual a 1,602 vezes 10 a menos 19 coulombs. Pessoal, eu já falei isso com vocês, mas vocês têm que prestar muita atenção na hora de fazer os cálculos, os cálculos matemáticos mesmo, quando vocês têm muita potência na base 10, para não se confundir. Então, faz bem passo a passo, tá? Daí, o que você tem que fazer agora? Está todo mundo no sistema internacional aqui. Constante de Coulomb, sistema internacional. Carga do elétron, sistema internacional. Massa em quilograma, sistema internacional. E energia se transforma para joule e deixa no sistema internacional. Só depois que você transformar essa energia em joule que você vai substituir. Então, por exemplo, eu vou pedir a energia no segundo orbital. Não sei se eu vou fazer isso, mas por exemplo, né? Pode ser no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no primeiro, como eu já fiz. Então, em algum dos orbitais. Vocês não vão ter que calcular a energia para todos os orbitais, senão a prova fica enorme. Mas para um tem. Isso aí cai na prova, de fato. O que você vai fazer? Vou converter a energia e vou deixar vocês substituindo como um treino em casa. Então, o que eu vou fazer aqui? Do segundo orbital, tá, eu faço o raio e a velocidade, e aí depois vocês observam, tá? Essa energia é de menos 3,4 eletronvolts. Pessoal, esquece o menos é por causa da ligação da atração elétrica que o elétron tem com o próton está no núcleo. Esquece o menos e aí concentra no módulo dele, no módulo de E. Então, o módulo de E é do segundo orbital, sempre o subíndice indica o número do orbital, 3,4 eletronvolts. Aí o que eu vou lembrar? Que cada 1 eletronvolts equivale a 1,60218 vezes 10 a menos 19 joules. Logo, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter que 3,4 eletronvolts equivale a x joules, certo? Multiplico cruzado, uma regrinha de 3. Eu tenho a sensação que vocês também já estão carecas de ver isso no curso, em várias disciplinas, principalmente nas de química. Então, multiplica cruzados, 3,4 vezes 1,60218 vezes 10 a menos 19 joules. E aí eu vou ter que essa minha energia da segunda camada em joule vai ser equivalente a 5,44712 vezes 10 a menos 19 joules, o J, né? Substitui isso na equação do raio. Quem que vai ficar? Então, na equação do raio, o segundo orbital, prestem atenção em cada orbital que vocês têm que fazer, vai ser K, que é 9 vezes 10 a nona, Newton metro quadrado por Coulomb ao quadrado, vezes o número atômico, que é 1, vezes a carga do elétron ao quadrado. É aqui que vocês têm que tomar cuidado com as potências, dividido por 2 vezes a energia, que é 2,5471412 vezes 10 a menos 19. O que eu proponho? Multipliquem os números primeiro. 9 vezes 1, 9, vezes 1,602 ao quadrado, dividido, multiplica aqui o 2 por 5,4471412, e aí, as potências de base 10, vocês multiplicam depois. Lembra que se tem a mesma base, as potências se somam.
Então, vai ser 10 a nona vezes 10 a menos 19 ao quadrado. E aqui multiplica, dá menos 38. E aqui você fica com 10 a menos 19. Mas isso vocês têm liberdade para fazer como vocês preferirem, tá? Então, calculando aqui, essa parte numérica vai ficar... Primeiro começa do termo que tem potência, então 1.602 ao quadrado. Esse aqui é mais, tá? Dá 2,566404 vezes 9. Aí aqui, vocês podem até colocar entre parênteses na calculadora, é mais apropriado, mais conveniente. Opa. 2. Então, esse número que eu vou ter aqui vai ser 2,12 aproximadamente, vezes 10. Aí eu começo aqui, 9 dá menos 38, e aqui como está dividindo, eu teria que subtrair a base 10, então ficaria menos 19, que é mais 19. Então, fazendo aqui a conta dos cálculos de potência, do expoente, né? Eu vou ter que esse raio do elétron é da ordem de 2,12 para o segundo orbital, vezes 10 a menos 10 metros, ou 2,12 Armstrong. Armstrong é 10 a menos 10, é uma abreviação da unidade de medida. Achei, então, o raio do elétron. Ótimo. Daí, achei o raio do elétron, lembra? Ele tem que ficar mais ou menos na ordem de 10 a menos 11, 10 a menos 12, até os 10 a menos 10. Em termos de magnitude, está bem adequado. Aí a velocidade vai ser igual a quem? Você vai aqui na equação da velocidade, que é a raiz de 2e, sobre a massa do elétron. Lembra de tirar a raiz. E lembra que nada pode passar a velocidade da luz, certo? Isso aqui é uma condição física. A velocidade da luz é 3 vezes 10 oitava metros por segundo. É só para vocês tomarem cuidado, que eu vejo que muita gente esquece de tirar a raiz quadrada e aparece com a velocidade da ordem de 10 a 11, 10 a 12. É impossível, gente, algo ser maior do que a velocidade da luz, principalmente um elétron. Então, a velocidade linear vai ser 2e, 2 vezes o módulo de e, dividido pela massa do elétron. Então, aqui, você está falando do segundo orbital. Pega a velocidade que você converteu, o 5,4474 vezes 10 a menos 12. Então, essa velocidade aqui vai ser 10 a menos 19, não, menos 12. 2 vezes 544. 544. 4, 7 vezes 10 a menos 19 joules, dividido pela massa do elétron, que é 9,11 vezes 10 a menos 31 quilogramas. Velocidade você vai ler em metros por segundo. Então, o que você vai fazer? Faz os cálculos, como você preferir. Se quiserem fazer como eu falei lá no exemplo antes, para multiplicar os números separados das potências, pode, mas se não quiser também não é obrigatório. Então, tira a raiz. E essa velocidade vai ser igual a 1,093 vezes 10 a sexta metros por segundo. Novamente, velocidade do elétron na órbita tem que ser da ordem de 10 a quinta, 10 a sexta, tá? Nunca vai passar de 10 a oitava. Mas a ordem para o átomo de hidrogênio é 10 a quinta, 10 a sexta, para velocidade linear. É essa velocidade que vocês têm que tomar cuidado. Bom, pessoal, essa primeira parte, então, da revisão termina aqui, a de cinemática, de MCU. Vou fazer um outro vídeo para falar um pouco de dinâmica das aplicações das leis de Newton e das energias, né, da conservação da energia e do trabalho. E aí, então, a gente conversa no próximo vídeo também. Assistam lá o vídeo do MCU de novo e qualquer dúvida vocês podem entrar em contato comigo. Até mais, pessoal!